A graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @EG131837300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @EG131837300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 131837300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada
que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus.
Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos entre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Agora escolha um número para fazer parte do rebanho, de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração, com um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos ao sorteio do livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Glória ao nosso Senhor Deus. Capítulo 18 do livro de Levítico. Capítulo 18 do livro de Levítico contém 30 versículos. Casamentos ilícitos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Falas aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glória ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos ao sorteio do livro. Para a meditação do rebanho. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo.
Livro de Judas contém um capítulo só, com 25 versículos. Exemplos da punição dos ímpios. Versículos 5, 6, 7 e 8. Quero, pois, lembrai-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. O livro para meditação é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos. O que o homem semear, isto também ceifará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis do Senhor Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Então, sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Gratidão pela presença. Capítulo 24 do livro de Ezequiel. Capítulo 24. Capítulo 24 do livro de Ezequiel contém 27 versículos, que diz assim: a parábola da panela. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Porque propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: ponha ao lume a panela, ponha, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espátuas, enchendo-a de ossos escolhidos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro para meditação é o livro de Jó, 42 versículos. Capítulos, perdão.
Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 10 do livro de Jó. Capítulo 10 do livro de Jó contém 22 versículos. Jó protesta contra a severidade do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. A minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi ao Senhor Deus, não me condenes, faze-me saber, porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeite a obra das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, e sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 53. Denúncia de número 53. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 53. É possível você que é alma, corpo e espírito receber os alimentos para esses três que têm de serem alimentados em espírito e em verdade com as duas ferramentas, o jugo e o fardo, sem que o seu líder tenha o entendimento? Muita atenção com Apocalipse 22, 18 e 19 e anuncie essa mensagem de número 14 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão, glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início, continuar o sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 7 e lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à oração. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da meditação da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @AIG1318, 37300, essas vidas que estão junto conosco em um só espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando para todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua vida. Para a sua presença seja onde você estiver. Glórias, aleluias. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos
ao livro. O livro é de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. O capítulo é o capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes contém 10 versículos, que diz assim: o procedimento prudente do sábio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis qual sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Glórias ao nosso Senhor. O livro é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 7 do livro de Jeremias. Capítulo 7 do livro de Jeremias contém 34 versículos. O templo não protege a nação iníqua. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por esta porta para adorar-te ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o 1 Coríntios, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo é o capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11 contém 34 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sedes meus imitadores, como também eu sou do Senhor Jesus o Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, e retende as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais que ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e o Senhor Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos ao sorteio
do livro para a meditação do rebanho. Livro 2 Samuel, 24 capítulos. No YouTube. Esse aqui. Esse aqui é o TikTok, né? Gratidão pela presença de todos. O capítulo é capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Contém 23 versículos. Davi traz para Jerusalém a arca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Disse, e com todo o povo tinha consigo, partiu para Balaim de Judá, para levarem de lá para cima a arca do Senhor Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca do Senhor Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca do Senhor Deus da casa de Abinadab, que estava no outreiro, o Aió ia adiante da arca. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Capítulo 10 do livro de Apocalipse contém 11 versículos. Os anjos e os 7 trovões. João e o livrinho. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi o anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como as colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou uma grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda-as em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 17. Denúncia de número 17. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Denúncia de número 17. Nossa denúncia de número 17 fala sobre a oferta. Glórias ao nosso Senhor. Em nossa denúncia 17ª denúncia, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero primeiro é a oferta e que não são todas as igrejas que têm autoridades para receberem as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada.
Oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscrito desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora que é o sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Mentaliza em um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós contém 27 versículos. Buscai ao Senhor Deus e vivei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve esta palavra que levanto contra a lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5 contém 28 versículos. A vinda do Senhor é certa e repentina. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 6 do livro de Mateus. Capítulo 6 do livro de Mateus contém 34 versículos. Da prática da justiça. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Guardai-vos vós de exercer a vossa justiça diante dos homens, como a fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não dares trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e Deus Pai, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares contém 16 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como as da pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ordeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavradouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata e a tua boca é formosa. As tuas faces como um romã partida brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broqueis de soldados valorosos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 12 versículos, que diz assim. Versículo 4, 5, 6 e 7. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo do Senhor Deus, para que sejais considerados dignos do reino do Senhor Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com o Senhor Deus que ele dê em paga tribulações ao que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com o anjo do seu poder. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 4. Denúncia de número 4. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa quarta denúncia é sobre as 12 atividades do reino celestial do Senhor Jesus o Cristo, na qual a atividade 12 possui 12 capítulos na Bíblia Sagrada. E se nós te examimarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 9.
Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da Tua Palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias. Através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Números. Capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Números contém 34 versículos. A ordem das tribos ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem da banda do oriente para o nascente serão os de estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e os seus exércitos, segundo o censo, foram 74.600. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos, que diz assim: o interesse de Paulo pelos Colossenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelo Loadicenses e por quantos não viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em nome, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério do Senhor Deus, o Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Josué. Capítulo 4 contém 24 versículos. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, em um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui no meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram os 12 filhos de Israel. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro.
Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Gratidão pela presença. Capítulo 11 do livro de Zacarias. Capítulo 11 contém 17 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros cairão, porque as mais excelentes árvores serão destruídas. Gemei, ó carvalho de Baçã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leão, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacentas as ovelhas destinadas para a matança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. O livro é livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. O capítulo é o capítulo 16 do livro de Atos. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 40 versículos. Paulo leva consigo a Timóteo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Chegou também a Derbe, a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelo apóstolo e presbítero de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos agora ao sorteio de mais uma denúncia. Denúncia de número 14. Denúncia de número 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 14. Em nossa 14ª oferta, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada que podem nos titular com algo e que nós devemos adotar os títulos que eles nos deram para nós nos apresentarmos ou para sermos identificados como filho do Senhor Deus. E esses 3 são o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo. E também há uma 4ª classe de seres que são apóstolos do Senhor Jesus, que criaram título para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que nossa afirmação está errada e você vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentalize agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus lhe conceda um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação.
Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 18. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 24. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Jó, capítulo 10. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Número 15, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 7. Número 20, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Número 3, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Número 2, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 10. Número 10, vai meditar no livro de Amós, capítulo 5. Número 1, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Número 12, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 6. Número 18, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4. Número 7, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 8, vai meditar no livro de Números, capítulo 2. Número 5, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Número 14, vai meditar no livro de Josué, capítulo 4. Número 11, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 11. Número 17, vai meditar no livro de Atos, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco
através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como manda o Senhor Deus e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que o Senhor possa abençoar imensamente. Gratidão e espero vocês na próxima live. Fiquem todos na paz e na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.